A gente esquece que o bezerro, propriamente dito, é uma das últimas coisas que a IATF entrega. E nós precisamos sim olhar para a estrutura da fazenda. Fazer a IATF, propriamente dito, não é o mais importante. O mais importante da IATF é eu entender o que antecede o momento da inseminação e o que ela vai me entregar depois. Por que eu quero a IATF? Ou por que você foi chamado para fazer a IATF? Qual que é o motivo pelo qual nós precisamos fazer a IATF? Ou você foi convidado, ou você foi contratado para fazer a IATF aí no seu cliente. Ele vai precisar que você gere resultados positivos para ele através da IATF. Se você entregar o teu serviço no diagnóstico de gestação, como que você, por exemplo, vai avaliar os bezerros nascidos? Será que você não consegue ficar nessa fazenda até esses bezerros nascer? Será que você não consegue voltar nessa fazenda quando os bezerros nascer para avaliar, mostrar para ele que o resultado que você, o trabalho que você inseminou lá atrás, ele está colhendo os frutos hoje lá no nascimento? Seja bem-vindo a mais uma live semanal. E aqui eu te ensino a dominar manejo, sanidade, reprodução, gestão, com metodologia e aplicação prática no campo. Tudo isso que você precisa para conquistar a sua confiança, para conquistar a sua jornada de trabalho. E hoje a gente vai falar de IATF, protocolo de IATF, manejo reprodutivo com foco na IATF. E eu vou te falar tudo que ninguém te fala aqui nessa live. Eu sou o Marcos Morandim, médico veterinário há mais de 15 anos, trabalho com gestão, com reprodução, com sanidade, trabalho com consultoria em fazenda, fundador do Instituto de Treinamento Veterinário, o ITVET, a escola pela qual a gente difunde informação presencial e online para capacitar jovens pecuaristas, para capacitar técnicos para a gente poder fomentar a pecuária nacional. E se você está gostando, se você chegou aí e não curtiu ainda, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilha com um amigo, leve a informação, leve a possibilidade dele aprender mais a pecuária nacional. IATF. Quando a gente fala de IATF, a gente está pensando na reprodução do rebanho, sendo de leite ou de corte. E toda vez que a gente fala de IATF, muitas vezes a gente se esquece do que envolve esse procedimento. E o que é a IATF propriamente dito? A sigla IATF vem da nomenclatura inseminação artificial em tempo fixo. Ou seja, eu vou escolher quando que eu vou inseminar uma vaca. Antes da IATF, nós inseminávamos as vacas com observação de cio. Pois é, a gente ficava literalmente olhando as vacas para ver quando elas demonstrariam cio, para aí sim preparar os equipamentos e inseminar aquela vaca. Isso no leite e no corte. Imagina uma fazenda com 500, 600 vacas, eu ficar vendo vaca todo dia só para ver se ela dá cio. Pois é, com o advento das pesquisas, se desenvolveu a IATF, que é uma inseminação artificial com data e hora marcada. E isso facilitou muito a nossa rotina na fazenda. Isso facilitou muito a nossa operação. Isso facilitou muito o nosso desempenho produtivo no leite e no corte. A IATF ela é uma ferramenta praticamente global. Ela é uma ferramenta consolidada. Porém, ela é uma ferramenta que tem um manual, né? Tem um manual de instrução e uma metodologia de aplicação, muitas vezes negligenciada. Ela passa por hormônios comerciais, diversas marcas temos no mercado, os implantes, benzoato de estradiol, tem o cipionato, tem o ECG, tem o GNRH, tem vários implantes, vários hormônios, vários implantes que nós precisamos aplicar. Ela passa por um manejo, talvez um manejo excessivo, mas um manejo mais intenso nas fazendas, porque nós precisamos manejar esses animais 3, 4 vezes, da onde surge o nome, né? São protocolos de 3, 4 manejos. O que são protocolos de 4 manejos?
que são protocolos de 3 manejos, tudo isso a gente vai falar um pouco. E tem diferença no resultado? Tem diferença de valor comercial, né? Quanto que eu gasto para fazer um protocolo de 3 manejos? Quanto que eu gasto para fazer um protocolo de 4 manejos? Né? Então, esse plano, a IATF não é simplesmente um trabalho, ela é um plano reprodutivo. E é nesse contexto que eu queria chamar a atenção para vocês aqui nessa live, nesse momento que nós estamos juntos, para vocês começarem a olhar a IATF para um planejamento reprodutivo da fazenda de vocês, da fazenda dos seus clientes. Porque dificilmente a fazenda que inicia na IATF, ela para. Existem diversos benefícios que a gente vai falar em breve, mas dificilmente ela para. E existe sim ainda um gargalo. É uma tecnologia, é uma ferramenta que ela precisa de alguns pré-requisitos para serem implantadas. E se você negligenciar esses pré-requisitos, você pode comprometer o seu resultado, consequentemente, você pode comprometer o seu relacionamento com o pecuarista, a sua prestação de serviço. Então vamos discutir um pouco nesse momento aqui os pré-requisitos dessa IATF e, de fato, né, transformar uma ferramenta simples em um planejamento reprodutivo, um plano reprodutivo para a fazenda. Todo mundo entra na IATF talvez querendo emprenhar mais. Está aí o primeiro benefício da IATF. Eu quero mais bezerros. Né? Consequentemente, se eu tenho mais bezerros numa fazenda de corte, eu tenho mais carne. Se eu tenho mais bezerros numa fazenda de leite, eu tenho mais vacas paridas, consequentemente mais leite. Mas a gente esquece que o bezerro, propriamente dito, é uma das últimas coisas que a IATF entrega. E nós precisamos sim olhar para a estrutura da fazenda. Aquela propriedade, ela comporta, que nem eu disse, um manejo mais intenso. A estrutura de curral daquela fazenda está pronta para receber 100, 200, 300 cabeças numa pancada 3 vezes por semana, né, num período de 10 dias, 3 vezes aí lá no curral. A equipe da fazenda, os profissionais da pecuária, eles estão treinados para aquele tipo de manejo, para aquele tipo de movimento. Essas vacas estão próximas do curral ou lá longe. Numa fazenda de leite, eu vou utilizar, por exemplo, a sala de ordenha para fazer um procedimento, a inseminação, a aplicação dos hormônios. Eu vou usar um canzil, eu vou usar um curral de manejo convencional. O que eu vou usar? Então, note, né? Começamos aí pelas premissas da IATF. O que eu preciso ter para desenvolver um trabalho bem feito? E quando a gente discorre sobre esse pilar reprodução, a gente, focado na IATF, a gente precisa ficar muito atentos para que a gente não deixe passar alguns detalhes que de fato pode comprometer o nosso resultado, né? Como que está o score corporal desses animais? O score corporal é a condição nutricional avaliada de maneira subjetiva aos nossos olhos. Existe uma nota de score corporal. Como que está? O resultado de um plano reprodutivo em vaca magra é o mesmo resultado em vaca gorda? Não é. A vaca gorda é a vaca que eu quero para inseminar? A vaca magra é a vaca que eu quero para inseminar? Ou não, eu não quero vaca magra, não quero vaca gorda? Qual é o score? Qual é o estado nutricional que essas vacas estão que vão propiciar eu a ter uma previsibilidade do meu resultado? Se eu fazer o IATF num lote de vaca magra, porque eu preciso fazer, ou porque o pecuarista quer, qual que é a minha previsibilidade de resultado? Vai ser um resultado bom, satisfatório, regular ou ruim? Ou o que vai ser? Né? Então, a gente começa a olhar tudo que pode interferir no resultado da IATF para que você tenha uma previsibilidade. E se você tem previsibilidade na sua atuação, você começa a gerar confiança. Fazer a IATF propriamente dito não é o mais importante. O mais importante da IATF é eu entender o que antecede o momento da inseminação e o que ela vai me entregar depois.
O resultado da IATF, embora passe pelo momento da inseminação sim, mas os fatores que estão correlacionados com o resultado da IATF praticamente estão no momento antes da IATF. Nutrição, sanidade, a parte reprodutiva, lote, categoria, idade, pós-parto e gestão. Olha os nossos 4 pilares aqui novamente, que estão antecedendo a execução de um serviço, de um protocolo ou de uma etapa na fazenda. Então é muito importante nós correlacionarmos esses 4 pilares novamente para focar aqui no resultado da IATF. E quando a gente decide implantar um protocolo de IATF na fazenda, é aqui eu quero lembrar vocês, vou lembrar vocês praticamente ao longo dessa live inteira, nós precisamos definir também, implantar um projeto reprodutivo, um programa reprodutivo. Por quê? Porque a gente vai começar a mensurar, a gente vai começar a coletar informações. E isso é muito importante para nós. Por que eu quero a IATF? Ou por que você foi chamado para fazer a IATF? Diz aí para mim, comenta aqui embaixo, qual que é o motivo pelo qual nós precisamos fazer a IATF, ou você foi convidado, ou você foi contratado para fazer a IATF aí no seu cliente. Qual que é o motivo que todo mundo procura a IATF? Pensando numa fazenda de cria, uma fazenda que tem um banco de animais geneticamente superiores, que são as fêmeas, ela está pensando em reposição, por exemplo. Ela precisa que as filhas das vacas sejam geneticamente superiores às mães, para futuramente dar bezerros mais pesados. É uma fazenda de cria que está entregando bezerro para o mercado desmamado. É uma fazenda que quer fazer, está entregando, por exemplo, bezerro Nelore, base Nelore, entregando bezerro Nelore acima do peso de desmama médio daquela região. É uma fazenda de cria que está querendo fazer cruzamento industrial, por exemplo, que é uma ferramenta fantástica que a gente faz através da IATF. É uma fazenda que precisa fazer, uma fazenda de ciclo completo, que precisa fazer, por exemplo, animais que têm um desempenho maior na recria e no confinamento. É uma fazenda que precisa entregar uma qualidade de carne, marmoreio, cisalhamento melhor para uma boutique de carne, por exemplo. Uma fazenda de leite faz IATF para aumentar a produção de leite das vacas. Uma fazenda faz IATF para corrigir defeitos morfológicos de aprumos, de tetos, de úbere. Para que a fazenda faz IATF? Note que não simplesmente passe pelo ato de inseminar. Fazer a IATF, olhar essa oportunidade que talvez você tenha de desenvolver no seu cliente, não é somente inseminar. Não tem vantagem nenhuma você conseguir inseminar 1000 vacas por dia num protocolo de IATF. Embora muitas fazendas precisam desse volume para conquistar a estação reprodutiva, né? Mas a IATF pode trazer muito mais benefícios do que somente você conseguir fazer 1000 vacas por dia aí no curral. Não é esse o propósito. Quem assistiu à primeira live, eu falei que nós precisamos de um propósito nobre para aquilo que nós fazemos. A IATF consegue trazer muito isso, muito melhoramento. A IATF consegue trazer muitos benefícios para o pecuarista. E para o pecuarista conseguir esse benefício, ele vai precisar colocar a mão no bolso. Ele vai precisar investir, ele vai precisar comprar hormônio, ele vai precisar aplicar hormônio, ele vai precisar manejar mais as vacas, ele vai precisar contratar a sua mão de obra, muitas vezes para aplicar hormônio, para inseminar. Ele vai precisar da sua mão de obra para fazer, lembra da história do meu amigo? Uma avaliação ginecológica que antecede o protocolo de IATF. Ele vai precisar da sua mão de obra para fazer o diagnóstico de gestação dos animais, para você colher os seus resultados e ele saber se está dentro ou não. Ele vai precisar, dentro desse período que você vai estar trabalhando, que você mostre mais oportunidades para ele, que a IATF traz. Ele vai precisar que você gere resultados positivos para ele através da IATF. Se você entregar o teu serviço no diagnóstico de gestação,
Como que você, por exemplo, vai avaliar os bezerros nascidos? Será que você não consegue ficar nessa fazenda até esses bezerros nascer? Será que você não consegue voltar nessa fazenda quando os bezerros nascer para avaliar, mostrar para ele que o resultado que você, o trabalho que você inseminou lá atrás, ele está colhendo os frutos hoje lá no nascimento, e dali 7, 8 meses na desmama, ele vai estar colhendo com o bezerro 10, 15, 20 quilos a mais de peso vivo na desmama. Você não consegue ir lá na fazenda fazer isso e mostrar para ele que a escolha que ele fez num técnico, que a escolha que ele fez de profissional, está prestando um serviço muitas vezes diferenciado, que ele não estava esperando, e mostrando que a decisão que ele teve lá de IATF, ele está colhendo frutos, ele vai colher mais frutos. Então, a IATF pode te proporcionar uma oportunidade de trabalho gigantesca. E se você olhar como um programa reprodutivo, você invariavelmente você vai atuar na fazenda. Somente pela IATF você vai atuar na sanidade, porque você precisa desses animais saudáveis. Você precisa coibir, minimizar a incidência de doenças reprodutivas, por exemplo. Você precisa minimizar doenças que vão impactar o crescimento dos bezerros, diarreia, pneumonia, tristeza. Você invariavelmente vai atuar na reprodução, que é a IATF é a reprodução. Você invariavelmente vai atuar em nutrição. Se essa fazenda tiver um problema nutricional, você não vai ter resultado em IATF. E se você faz IATF sem olhar para a nutrição, você está dando um tiro no seu pé. Aí não adianta falar que o mercado está concorrido. Então você precisa sim olhar para a nutrição. E se você não tiver, que nem eu disse, o princípio da gestão, a identificação individual, você não consegue fazer IATF. Só que se você tiver a identificação individual, você consegue coletar vários resultados e indicadores que você pode apresentar para o seu cliente. A IATF muitas vezes vai ser a porta de entrada para a prestação de serviço na fazenda. Só que você precisa olhar para os nossos pilares. Você vai olhar para os pilares. Consequentemente, você vai ter um resultado de IATF, propriamente dito, melhor. Só que você vai ter um resultado paralelo a isso, geral na fazenda. Você vai estar atuando nos 4 pilares que a fazenda precisa. Então, quando a gente fala desse programa reprodutivo, que é a IATF, né, você não consegue escapar dos 4 pilares. Não consegue escapar do básico de que uma fazenda precisa, do arroz com feijão. Então, se você olhar estrategicamente para esses pilares, você sim vai ter resultado, você sim vai ter confiança para dar o próximo passo, que é de fato implantar um protocolo de IATF, fazer um diagnóstico de gestação, colher os resultados da bezerrada nascida e futuramente a bezerrada desmamada. Quando você de fato já dominou esses pilares e conseguiu lá o pecuarista implantar IATF, já comprou tudo, você chegou e inseminou. O que isso traz para o pecuarista, né? Um dos maiores benefícios da IATF hoje é animais geneticamente superiores. Porque quando a gente fala de inseminação artificial, existe um erro muito grande. A gente acha que a inseminação ela é uma ferramenta melhoradora. Só de eu usar a inseminação artificial, eu vou melhorar meu rebanho. Isso é um engano. A inseminação artificial ela é uma ferramenta multiplicadora. Se eu colocar uma genética ruim lá dentro da dose de sêmen e colocar na minha vaca, estou piorando o meu rebanho. Então ela multiplica o que é bom e ela multiplica o que é ruim também. Então é muito importante você saber disso. E você, como quer, né? Todos nós queremos multiplicar o que é bom, a fim de nós melhorarmos os nossos rebanhos, melhorar a sanidade, melhorar o desempenho produtivo de leite ou de carne que a IATF provém. Eu preciso estabelecer algumas premissas dentro desse melhoramento. Eu preciso buscar touros melhoradores, geneticamente, nas diversas centrais de reprodução que tem, de acordo com o seu projeto. O que o dono das vacas quer? O dono da vaca quer bezerro mais pesado, o dono da vaca quer fêmeas mais férteis, o dono da vaca quer carcaças mais robustas, o dono da vaca tem um rebanho muito alto e eu preciso diminuir um pouco o tamanho desse rebanho. O dono da vaca quer o quê? Qual que é o projeto reprodutivo que vai ser desenvolvido naquela fazenda?
Antes de você sair colocando a mão dentro de vaca, você pode agregar valor nesse serviço, nesse momento, trazendo benefícios que a ferramenta te tem, que está inerente à execução. Dentro da paleta de sêmen, existe o banco genético de um touro. E as DEPs, as diferenças esperadas na progênie, as avaliações genéticas daquele touro, pode trazer diversos benefícios para a fazenda. Então você precisa escolher a dedo, fazer a dedo esse acasalamento, olhando as vacas da fazenda, olhando o que você tem no mercado, para você potencializar as características genéticas boas do rebanho da fazenda com o touro correto e minimizar as características que você não quer. Por exemplo, despigmentação, focinho branco, vassoura de rabo branco. Eu não quero isso na fazenda. Isso não é desejado. Então eu consigo escolher touros que não promovem essas despigmentações e corrigir um problema na fazenda. Eu consigo escolher touros que têm peso ao nascimento baixo para eu colocar em novilhas, por exemplo, e não induzir um parto distóxico, e sim induzir um parto natural, sem problema algum para ela. Mas, através da escolha do touro, a gente consegue gerar diversos benefícios para a fazenda. Por exemplo, eu falei um aqui agora há pouco, bezerro desmamado pesado. Só de eu usar um touro numa vacada, num rebanho comercial, eu consigo desmamar bezerros 10, 15 quilos, 20 quilos, dependendo do sistema da fazenda, mais pesado, só por ele ser filho de sêmen, vamos dizer assim. Então eu tenho um bezerro nascido de sêmen, um bezerro nascido de monta natural, touro de cobertura de monta natural. Esse bezerro de sêmen desmama 10, 15, 20 quilos mais pesado do que esse aqui, nascido no mesmo dia, desmamado no mesmo dia. Isso é melhoramento genético. Consequentemente, se eu insemino várias vacas no mesmo dia, lá na frente vai nascer vários bezerros ao mesmo dia. E eu vou desmamar vários bezerros no mesmo dia. Então eu consigo ter uma padronização de lote. E isso pode te agregar valor. É mais fácil você vender 15 bezerros por um catireiro ou vender 100, 200, 300 bezerros, por exemplo, para um pecuarista. Então, para o gado de corte, a padronização do lote é muito importante, para a gente ter alguma vantagem comercial com isso. Consequentemente, você vai ganhar uma bordoada de venda aí, né? Você vai promover uma bordoada de venda. Cuidado com o fluxo de caixa, mas é muito importante você ter essa padronização de lote. Isso falando dos machos, as fêmeas que muitas vezes ficam na fazenda para entrar como reposição, vão entrar geneticamente superiores, que quando virarem matriz vão entregar bezerros geneticamente superiores, com desempenhos superiores, né? Essa é uma das principais vantagens da IATF. Se eu estou falando para vocês que o bezerro vai nascer praticamente na mesma semana, na mesma dezena de dias lá, a concentração da minha mão de obra, por exemplo, para a cura de umbigo, ela é temporária, é naquele período. Então eu não preciso ficar curando umbigo o ano todo, porque tem bezerro nascido o ano todo, eu tenho touro na vacada solto o ano todo. Então quando eu faço um programa reprodutivo, uma estação de monta, a gente tem concentração de mão de obra. Aquele mês eu vou curar umbigo, aquele mês eu vou fazer vacinas, aquele mês eu vou desmamar, por exemplo. Isso é muito importante para a equipe da fazenda entender o que precisa ser feito. Senão fica aquela muvuca na fazenda e a gente praticamente não sabe o que está acontecendo, o que precisa fazer no dia, não tem programação de trabalho nenhuma, né? Gestão. Isso é muito importante para nós. A IATF traz para nós tudo isso e diversos outros benefícios que a gente vai aprofundando ao longo da nossa jornada por aqui. Porém, ela é uma ferramenta importantíssima para organizar também o serviço na fazenda. Eu sei o dia que eu vou trabalhar com as vacas, eu sei o dia que eu vou inseminar. Então eu também preciso de uma comunicação clara com a equipe, com o proprietário. Ela é uma ferramenta consolidada, ela é uma ferramenta que entrega sim esses benefícios, desde que seja executada da maneira correta e da maneira planejada. Como eu falei, o nascimento programado, o serviço programado, a gente tem aquela velha máxima, né? Para que eu vou fazer IATF se eu tenho o boi que cobre minhas vacas, entre aspas, de graça ou sozinho? Então a gente tem esses dois universos que a gente precisa
falar, né? Geralmente quem está entrando na IATF está saindo da monta natural, está saindo do bezerro. O ano todo eu tenho bezerro para vender. Pois é, seu Zé. Geralmente esse perfil aqui de monta natural, das fazendas que tem touro o ano inteiro solto na vacada, elas têm uma concepção, elas têm uma produção de bezerros, vamos dizer assim, numa escala de 60% aí das vacas. Engana-se que eu tenho 100 vacas e eu tenho 100 bezerros por ano. A minha vaca não entrega um bezerro por ano. Eu não consigo medir se todas as vacas estão parindo dentro de 12 meses. As vacas, em monta natural, elas sofrem uma influência muito grande do ambiente. E elas não dão cio, por exemplo, em regiões secas, em período seco. Como se ela não dá cio, como que o boi vai cobrir? Se o boi não cobre, como que ela vai emprenhar? Se ela não está prenha, como que ela vai parir? Então, a gente não tem essa gestão de informação na monta natural. Mas é importante que a gente entre num programa reprodutivo na IATF gradativamente, né? A gente não pode simplesmente tirar os touros, vender os touros e fazer só IATF. É muito importante a gente consorciar essas duas ferramentas. Por exemplo, eu faço uma IATF e utilizo os touros de repasse. Tem diversos programas que a gente faz nisso. É muito importante para o pecuarista dar a cara a tapa para novas tecnologias. É muito importante o pecuarista estar situado no que realmente está acontecendo. Nós estamos falando de uma técnica que tem há mais de 20 anos de estudo. A IATF está consolidada. Se você fizer ela da maneira correta, você vai colher o resultado, você vai ter resultado. E o pecuarista precisa sim também, precisa dar um puxão de orelha no pecuarista. Mas você, como técnico, precisa convencer de que essa é uma das oportunidades que realmente vai fazer a diferença, vai mudar a chavinha da propriedade dele. O pecuarista, o seu cliente, decidiu, ele falou, eu vou fazer IATF. Por onde você começa? Eu já falei aqui, já dei algumas dicas no começo da aula, que você deve começar, pelo menos, analisando os 4 pilares da nossa metodologia e enxergar o que realmente precisa. Mas por onde você começa o protocolo de IATF? Analisando os 4 pilares. Nunca esqueçam disso. Analise os 4 pilares focado para a IATF, nesse caso. Aí você vai perceber que a fazenda pode te entregar tudo. Pode contemplar essas premissas e realmente estar apta a fazer IATF. Só que você não pode deixar de olhar para a equipe da fazenda. Você precisa de uma conversa com eles e falar assim, pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a fazer IATF e isso implica numa movimentação mais intensa de gado e eu preciso que esse gado venha aqui hoje, que venha aqui daqui 8 dias, por exemplo, e de 8 dias para 10 dias, em 2 dias eu preciso que esse gado esteja no curral. Vocês têm condição, a fazenda tem condição de trazer esse gado 3 vezes assim, dessa forma? Ou tem, não tem, o curral está com a porteira quebrada, o tronco, não sei o que, você começa a ter uma ideia do que está acontecendo na fazenda, porque não adianta estar sanitariamente bem, estar reprodutivamente bem, estar nutricionalmente bem e está todo mundo já com um brinquinho identificado para você, pronto para coletar seus dados de gestão, só que esse gado não chega no curral. Então é muito importante. O gado é bravo, o gado é manso, então você precisa ter esse contato com a equipe da fazenda para entender qual que é a realidade operacional. Uma coisa são as informações que você coletou lá de reprodução, salinidade, nutrição, gestão. Dá tudo bem. Agora, eu consigo realizar na prática, tá, teoria, prática. Eu consigo lá descer para o play, vamos dizer assim, e realizar um protocolo de IATF? Eu tenho cavalo suficiente? O gado chega? O gado mistura, entrevera lote? O que acontece? Isso é muito importante, tá? Então, esse é o último passo para você conseguir implantar. As condições técnicas estão boas, nossos 4 pilares estão sinal verde, eu vou para a equipe da fazenda. Pessoal, vamos fazer isso? O seu Zé aqui deu o sinal verde para a gente. A gente consegue fazer, posso contar com vocês? O dia de seminar eu vou precisar da ajuda de vocês, o dia de colocar implante eu vou estar aqui com vocês, a gente vai fazer junto, vou ensinar vocês como que faz, como que aplica, como que coloca implante, como que aplica medicamento, enfim.
eu preciso desse trabalho com vocês. E isso é uma reunião de equipe. Vocês podem ensinar como que aplica medicamento, como que coloca implante, o porquê no protocolo. Vocês podem até, entre aspas, brincar. Cuidado com brincadeira no chão de fábrica, cuidado com brincadeira excessiva no seu momento de trabalho, mas vamos ver que um bezerro de sêmen entrega mais, por exemplo, que um bezerro de boi. Um bezerro Nelore de sêmen entrega mais que um bezerro Nelore de boi. Eu tenho certeza que com o tempo a equipe da fazenda vai falar assim, aquele ali ó, é o bezerro de boi, aquele ali é o bezerro de sêmen. No olho, eles vão saber diferenciar. Consequentemente, o bezerro de sêmen vai estar entregando mais produção de carne, né, na fazenda. Então, gente, é muito importante vocês passarem por esse momento, por essas etapas, por esses crivos e aos poucos construindo a possibilidade de execução de qualquer ferramenta. E na IATF não é diferente. Imagina que por algum acaso do destino você pulou alguma etapa e foi. Vamos exemplificar aqui. Coisa que você pode encontrar, que eu encontrei muito já em fazendas. Fiz as vacinas, o gado está com mineral, tudo bonitinho, vamos protocolar. Chega lá no dia da inseminação, falta 10 vacas. E essas vacas foram protocoladas e, de fato, não chegaram para ser inseminadas, porque elas entrou no mato, ou porque intervieram o lote, enfim. Então, é muito importante você estar atento para as surpresas, para os problemas que você possa encontrar ao longo da sua execução. Então, fique atento a isso, tá? Não ache que tudo vai ocorrer da maneira que precisa ocorrer. Não ache que tudo vai ocorrer da maneira que você planejou. Fique atento para as adversidades que pode acontecer. E aqui eu quero que você já aproveite essa oportunidade e colabora comigo, colabora com todo mundo. Escreve aqui embaixo para nós quais são os problemas que vocês enfrentaram já em protocolo de IATF. Por que eu quero os problemas? Porque é através dos diversos tipos de problemas que a gente consegue desenvolver diversos tipos de solução. Conta pra gente aqui embaixo, escreve aqui um comentário ou o seu depoimentozinho de um problema que você enfrentou na IATF. Isso é muito importante para a gente reconduzir, realinhar o nosso plano de voo para as próximas aulas e a gente desenvolver o assunto em cima da sua realidade. Tudo isso a gente está desenvolvendo um procedimento dentro da fazenda, que é a IATF, né? Eu estou preparando o meu ambiente lá, minha fazenda, meu curral, minha equipe, minha sanidade, minha gestão, tudo, para que eu desenvolva a IATF, um procedimento. E tudo isso precisa ser feito por qualquer procedimento, né? Por uma vacina, por uma desmama, para tudo, enfim. Quando a gente fala de IATF, a gente precisa estar sempre, eu sempre vou e volto. Eu ganho com a IATF, mas eu tenho muito perder porque a IATF. Porque toda escolha que a gente faz, né? Eu tenho um grande amigo que fala, toda escolha que a gente faz, a gente paga um pedágio. Então, e o pedágio pode ser caro. Então, se realmente eu não tiver um olhar clínico para os 4 pilares, e eu vou reforçar eles aqui com vocês, para a IATF, o que eu preciso olhar em sanidade? Eu preciso olhar para doenças que impactam diretamente o meu resultado. Quando eu estou falando de IATF, eu estou falando de vaca, de animal púbere, de animal em estado reprodutivo. Quais são as doenças que impactam o meu resultado reprodutivo? IBR, BVD, leptospirose, brucelose, diversas outras. Essas são as principais e existem vacinas. Então, quando eu olho para o pilar sanidade, pensando na matriz, eu estou pensando nessas doenças. Quando eu olho para a sanidade, pensando no meu bezerro. Porque se você faz IATF pensando que o seu trabalho acaba no diagnóstico de gestação, você está muito enganado. Porque você só está fazendo IATF porque o pecuarista está pensando no bezerro. O final da IATF acontece lá no frigorífico. Não é nem no nascimento, nem na desmama, nem na recria, nem no confinamento. Existe uma cadeia por trás da minha mãozada, do meu processo de inseminação artificial, que vai precisar daquele animal. Então, quando eu falo em sanidade, eu estou falando em sanidade daquele bezerro que nasceu. Eu preciso cuidar daquele bezerro para ele entregar todo o potencial genético que eu escolhi aqui atrás. E isso vai passar por você.
Isso vai passar pela sua mão. Por que você está pensando na IETF, por exemplo, só até o diagnóstico de gestação? Então isso vai passar pela sua mão. O bezerro morreu de diarreia, adiantou você ter inseminado, escolhido um touro badalado para emprenhar aquela vaca e o filho do touro badalado morreu de diarreia. Então é muito importante você olhar para isso. Pensando em reprodução, o pilar reprodução dentro da IETF. Quando eu falo de novilhas, animais que nunca pariram, eu preciso fazer, por exemplo, uma pré-indução. Eu preciso estimular essas novilhas para que elas entrem em estado reprodutivo, para que eu tenha um resultado melhor. A puberdade aconteça da maneira correta dentro desses animais. Eu não quero inseminar um animal que não esteja púbere. Se ele não está púbere, não vou ter resultado. Ela não ovula. Se eu não tenho óvulo mais espermatozoide conectando, fecundando, eu não tenho gestação. Então eu tenho que trabalhar essa novilha muito bem trabalhada para que ela entre em puberdade o mais rápido possível. Quando eu falo de reprodução dentro da IETF, eu falo de primípara. Primípara é aquela vaca que pariu o primeiro bezerro. Ela é um animal que está crescendo, ela é um animal que não tem habilidade materna, ela é jovem, ela é uma jovem que tem um filho. Ela é um animal que, por ela estar crescendo, ela tem uma demanda nutricional muito grande. Olha eu já correlacionando com a nutrição. Então, ela é o animal que dá mais trabalho, é um animal que eu tenho que ter mais atenção para resultados de IETF. É a minha novilha parida, é a minha primípara, a fêmea que está parida do primeiro bezerro. É a que dá mais trabalho, é a que dá menos resultado, é a que dá mais atenção. E eu tenho a multípara, que é a vaca. Então, eu preciso também que essa vaca pare bem, que tenha um estado, todas as categorias, né, tenham um estado corporal, um score corporal ajustado, para que todas elas se desenvolvam dentro da reprodução bem. Quando eu falo de nutrição, já pincelei um pouco. Não tem como eu entrar num programa reprodutivo com um animal magro, eu não vou ter resultado. Não tem como eu entrar num programa reprodutivo sem mineralização, eu não vou ter resultado. Não tem como eu entrar num programa reprodutivo, por exemplo, numa região que tem 6 meses de seca, sem suplementação proteica para essas vacas, estratégica para essas vacas. Não tem como. Não tem como eu entrar num programa reprodutivo sem... Se a vaca sente, imagina a primípara que eu acabei de dizer. Olhando para a primípara geralmente a gente faz sequestro, dá silagem para essa primípara. Cara, isso é custo alto. Se eu não tenho uma suplementação adequada, eu preciso dar comida. Se eu não tenho pasto, eu preciso dar comida. Note que a nutrição está diretamente relacionada com o nosso resultado. E a gestão é de fato eu entender que cada categoria tem um resultado, cada categoria é uma realidade, que eu preciso comprar comida barata, ou produzir comida barata, ou fazer ração barata, usar a minha região. O que a minha região tem de mais produtivo de subproduto, por exemplo? Caroço de algodão, torta de algodão, farelo de algodão, tem sorgo, tem milheto, tem milho, tem soja. O que tem aí na minha região que eu consigo comprar barato, produzir uma dieta, sendo ureia, sendo proteico, sendo suplemento proteico energético, sendo ração, o que eu consigo produzir de barato, que me dá viabilidade financeira para corrigir uma falha nas categorias e minimizar um problema na IETF, por exemplo. Então, fica mais ou menos por esse lado. E a gestão nada mais é do que eu saber que cada categoria é uma realidade, é eu saber que eu preciso atuar de maneira conjunta nos 4 pilares, é eu não prometer, pelo amor de Deus, não prometam resultado. Vocês estão indo lá para inseminar, muitas vezes para fazer um trabalho pontual. Olha o que a gente já falou aqui, que impacta no resultado da IETF. Como que você vai prometer 50%, 60%, 70% de prenhez se o seu Zé não dá mineral para as vacas? Aí o problema é da fazenda, o problema é da IETF, ou o problema é seu. Vou puxar essa orelha. Não prometa nada, só que não dê uma de João sem braço.
Por isso que eu falo que tudo na fazenda passa por esses 4 pilares. Por isso que nós estamos desenvolvendo essas metodologias de aplicação prática da teoria. Eu gosto de falar, né? A gente é veterinário da botina suja, não é veterinário do ar-condicionado. A botina suja resolve muitos problemas. Então, não prometa faturamento, não prometa resultado. Prometa que você vai dar o seu melhor com as condições que você tem. E muitas vezes a condição que você tem não foi você que fez, é o que a fazenda está te entregando. Muitas vezes você foi contratado para fazer IATF, você não vai poder fazer naquele ano. Você vai ter que corrigir muitas coisas. Você vai ter que corrigir sanidade, você vai ter que corrigir nutrição, você vai ter que corrigir o manejo reprodutivo, você vai ter que corrigir a gestão para fazer IATF. Muitas vezes você consegue corrigir isso 3, 4 meses antes da IATF, porque você vai fazer um programa reprodutivo. Lembrem-se, dificilmente vocês vão conseguir um resultado duradouro na jornada de vocês pensando única e exclusivamente em um trabalho, em um serviço, só na IATF. Se vocês tiverem a oportunidade de desenvolver o intelectual, o capital intelectual de vocês, de maneira específica e abrangente, por exemplo, tudo que envolve vaca, eu entendo um pouco. Não sou especialista em tudo, mas eu entendo um pouco. E é mais ou menos isso que acontece na IATF. Eu preciso entender um pouco de nutrição, de sanidade, de manejo, eu só falo disso. Estou quase com vocês aí, mais de 30 minutos só falando disso, focado na IATF. Todo mundo quer o bezerro gordo, todo mundo quer a capa de revista, mas pouca gente olha o que antecede isso. Pouca gente olha o que a fazenda está te entregando para você trabalhar. Pouca gente olha, pouca gente avalia as condições da fazenda para conseguir um bezerro gordo, uma vaca produtora de leite, uma novilha de 30 litros de leite, aquela coisa linda, pampa, preta, bonita, ubre colocado, encaixado, teto retinho, sem ser aqueles teto aberto. Todo mundo quer isso, todo mundo quer um bezerro de 250 quilos na desmama. Só que pouca gente está avaliando metodicamente o que realmente antecede a hora lá, o momento de eu colocar 1000 vacas. Todo mundo quer 1000 vacas, todo mundo quer 70% de prenhez. Rede social só fala disso, só tudo que é bom. Todo mundo quer isso, mas pouca gente avalia, pouca gente senta, pouca gente escreve, pouca gente senta no drone e olha o mapa da fazenda, as condições reais da fazenda para desenvolver qualquer procedimento. Essa é a mensagem que eu trago para a IATF. É uma ferramenta fantástica, tem muitos benefícios, já falamos de vários benefícios. É uma ferramenta que sofre muito com as condições que antecedem a utilização dela. É uma ferramenta que precisa ser usada. Tem diversos hormônios, tem diversos preços, tem protocolos de 3 manejos, 4 manejos, com retirada no D8, com retirada no D9, com retirada D8,5. É uma salada. Vamos falar disso nos próximos capítulos nossos aqui, nas próximas aulas. Não percam. Mas a mensagem que eu quero dizer é o seguinte: para tudo dentro de uma fazenda existe uma metodologia de trabalho. Não chegue na fazenda dando um tiro de canhão em uma rolinha. Você está queimando um cartucho e você não vai ser valorizado por isso. A metodologia de trabalho, a sequência de atitudes que nós precisamos vai te ajudar a bater no peito e falar assim: não, eu estou pronto para fazer esse serviço. Eu estou pronto, só que passo a passo, dia após dia, vaca por vaca, fazenda por fazenda, cliente por cliente, e você vai conseguir realizar isso. Essa metodologia é muito bacana. A gente vai fazer isso, fizemos isso nessa aula, na aula anterior, e eu te vejo na próxima aula. Não esqueça, inscreve no nosso canal, chama um amigo para fazer parte desse ecossistema. É muito importante para você, para nós, e tamo junto.